Seja bem-vindo ao mundo marcial. Hoje vamos explorar uma das práticas mais fascinantes e emblemáticas da capoeira, o jogo com navalha. Este é um estilo de luta que combina a malandragem, a estratégia e o controle absoluto sobre o corpo e a mente. Originado em um tempo em que a capoeira era mais do que um esporte ou uma dança, era uma questão de sobrevivência, o uso da navalha trouxe para os capoeiristas uma vantagem tática e psicológica. Neste vídeo, você verá como a navalha se torna uma extensão do capoeirista, em movimentos rápidos, precisos e impressionantes. Prepare-se para conhecer a história e as técnicas de uma das formas mais complexas e simbólicas da capoeira, a navalha. A história do jogo com navalha na capoeira remonta a um período turbulento da história do Brasil, nos séculos XVIII e XIX, quando a capoeira era uma prática marginalizada, envolta em mistério e resistência. Durante o período colonial e o início do período republicano, o Brasil viveu sob uma estrutura social opressiva, onde pessoas escravizadas e seus descendentes enfrentavam marginalização e violência constante. Nesse contexto, a capoeira e o uso da navalha emergiram como formas de autodefesa e adaptação a um ambiente hostil. A capoeira nas ruas e o nascimento da malandragem. Após a abolição da escravidão em 1888, muitos ex-escravos se viram sem emprego, recursos ou lugar na sociedade. Sem oportunidades, acabavam vivendo em comunidades pobres e subúrbios, especialmente nas grandes cidades como Salvador, Rio de Janeiro e Recife. As ruas dessas cidades tornaram-se um ambiente onde os capoeiristas precisavam enfrentar diversos perigos, incluindo a repressão policial, os conflitos entre gangues e a luta pela sobrevivência em um cenário social extremamente desigual. A malandragem foi uma filosofia que surgiu nesse contexto. Ela representava uma combinação de esperteza, habilidade e astúcia, essencial para lidar com o cotidiano perigoso e imprevisível. A navalha, que era barata, acessível e fácil de esconder, tornou-se uma ferramenta fundamental de autodefesa e um símbolo da malandragem. O capoeirista, com sua navalha disfarçada no corpo, tornava-se um adversário temido, capaz de defender-se e intimidar sem necessariamente precisar atacar de fato. A navalha como ferramenta e símbolo. As armas de fogo eram caras e inacessíveis para a maioria das classes populares, mas objetos cortantes, como facas e navalhas, eram facilmente encontrados e adaptáveis para a defesa pessoal. As navalhas, pequenas e discretas, podiam ser ocultadas no corpo, o que as tornava ideais para o contexto urbano em que a capoeira se desenvolveu. Esses objetos se integraram à capoeira como uma extensão das técnicas de defesa e ataque, exigindo um alto nível de habilidade e autocontrole. O uso da navalha integrou-se à capoeira de maneira natural, pois seus movimentos de esquiva, agilidade e proximidade favoreciam o uso de uma arma curta e rápida. A capoeira desenvolveu uma vertente conhecida como jogo de dentro, onde os movimentos são mais próximos, sutis e controlados, adequados para ambientes confinados e situações onde o confronto é inevitável. A navalha se adequava perfeitamente a esse estilo, já que o capoeirista podia manuseá-la com rapidez e precisão, sem a necessidade de força bruta. Tradições de defesa e intimidação. A prática do jogo com navalha não era apenas sobre o combate, mas também sobre a criação de um ambiente de respeito e intimidação. O capoeirista não precisava usar a navalha para ferir diretamente o oponente. A simples presença da lâmina, combinada com a habilidade de manuseá-la sem se ferir, servia para demonstrar domínio e controle. Esse jogo de intimidação se alinhava com a filosofia da capoeira, onde a ideia de enganar, desviar e desestabilizar o oponente mentalmente era tão importante quanto as habilidades físicas. A perseguição e o declínio do jogo com navalha. No final do século XIX e início do século XX, a capoeira sofreu intensa repressão. A prática foi criminalizada, e qualquer pessoa flagrada em rodas de capoeira ou portando uma navalha podia ser presa. Em resposta a essa perseguição, a capoeira foi gradualmente modificada para se adaptar e sobreviver. O uso de armas, incluindo a navalha, começou a ser desestimulado. Com o trabalho de mestres como o mestre Bimba, que fundou a capoeira regional na década de 1930, houve um esforço para legitimar a capoeira como uma arte marcial e uma prática cultural aceitável.
Mestre Bimba baniu o uso de armas em suas rodas e introduziu um treinamento mais sistemático, visando o reconhecimento da capoeira como uma prática esportiva. Isso contribuiu para que o jogo com navalha se tornasse raro, mantendo-se principalmente em rodas tradicionais ou em demonstrações históricas. O jogo com navalha hoje. Atualmente, o jogo com navalha é preservado por alguns mestres e praticantes como um símbolo da resistência e da história da capoeira. Ele é uma lembrança dos tempos em que capoeiristas precisavam lutar diariamente para sobreviver e das habilidades engenhosas que desenvolveram para se adaptar ao ambiente. Em rodas especiais e eventos culturais, a navalha ainda aparece como um instrumento de demonstração, mantendo viva a herança dos antigos mestres que usaram sua astúcia e coragem para vencer a adversidade. Essa prática histórica representa mais do que uma técnica, ela é uma expressão de cultura, resistência e habilidade, enraizada na luta por liberdade e sobrevivência. O jogo com navalha é uma herança cultural, passada de geração em geração, lembrando o poder e a resiliência daqueles que fizeram da capoeira uma arte de resistência e liberdade. Características das técnicas do jogo com navalha. No jogo com navalha, cada movimento é pensado para ser estratégico. A navalha é usada para ferir e também como uma extensão da habilidade e do controle do capoeirista. Com passos calculados e movimentos de disfarce, o capoeirista mostra ao seu oponente que possui o domínio absoluto da situação, onde qualquer erro pode ser fatal. Ocultação da navalha. A primeira característica essencial é esconder a navalha no próprio corpo, seja nas mãos, nos pés ou nas roupas. Esta ocultação dá ao capoeirista uma vantagem estratégica, pois ele pode surpreender o adversário ao revelar a lâmina no momento certo. Os movimentos iniciais de ginga são usados para distrair o adversário e disfarçar a presença da navalha. Muitas vezes, a lâmina é mostrada apenas por um breve momento, como uma ameaça sutil, exigindo controle e atenção aos detalhes. A ginga com a lâmina. A ginga continua sendo o movimento base, mas quando a navalha está presente, ela ganha um aspecto de cautela e agressividade. O capoeirista se movimenta com suavidade e ritmo, criando uma falsa sensação de segurança no adversário. O capoeirista deve sincronizar o balanço da ginga com a ocultação e a exposição da navalha, levando o oponente a se concentrar na lâmina e se distanciar, enquanto o praticante se posiciona estrategicamente para o ataque ou a defesa. Movimentos de aproximação e ameaça. A navalha é usada para ameaçar e intimidar, especialmente em golpes rápidos e de curta distância. O capoeirista aproxima-se com movimentos controlados, mantendo a lâmina visível, mas sem tentar ferir. Golpes como rasteiras, bandas e tesouras são usados para desestabilizar o oponente enquanto a navalha é mantida como uma presença intimidante. A intenção não é acertar diretamente o oponente, mas sim criar uma zona de risco ao redor dele, forçando-o a manter a distância. Esquiva e desvio. A esquiva é um dos pilares da capoeira. Com a navalha em mãos, ela adquire uma nova camada de complexidade. O capoeirista faz uso de movimentos rápidos para evitar o ataque do oponente, enquanto mantém a navalha em posição para um possível contra-ataque. A esquiva com a navalha não se limita apenas ao movimento corporal, é um gesto estudado onde a lâmina se desloca junto ao corpo, garantindo que o capoeirista sempre esteja em posição de defesa, mesmo enquanto esquiva. Técnicas como o gingado, a cocorinha, esquiva baixada, e a negativa, esquiva de lado, são utilizadas com a lâmina próxima ao corpo para impedir que o oponente consiga um golpe direto. A estratégia do engano. O capoeirista usa gestos para enganar o oponente, simulando ataques ou mostrando a lâmina de forma provocadora, mas sem intenção de causar ferimento. Ele pode iniciar um movimento que sugere um ataque direto com a navalha, mas então se esquivar ou recuar no último momento, deixando o oponente desequilibrado e vulnerável. O uso da malandragem é um diferencial, mostrando a agilidade mental e a inteligência tática do capoeirista. Contra-ataque preciso. Diferente de outros tipos de ataques da capoeira, o contra-ataque no jogo com navalha exige precisão absoluta e muita autocontenção. A intenção não é ferir, mas sim demonstrar domínio sobre a lâmina, intimidando o adversário.
O capoeirista espera que o oponente se exponha para então desferir um movimento rápido e estratégico com a navalha, sempre com o objetivo de tocar o oponente sem machucar, demonstrando assim o controle sobre a arma e sobre o adversário. Este estilo de contra-ataque é chamado de raspão, pois o objetivo é apenas deslizar a lâmina superficialmente, causando impacto psicológico, mas sem ferimentos. Ataque rápido e preciso. O ataque com a navalha é um movimento calculado e direto, sempre feito com o mínimo de esforço e de forma a não expor o corpo. O capoeirista usa a navalha em movimentos rápidos e circulares, aproveitando a abertura deixada pelo oponente e retornando rapidamente à posição defensiva. Técnicas de golpe curto e preciso, como a rasteira com a navalha, mostram a habilidade do capoeirista em combinar os golpes tradicionais com o uso da lâmina. Jogo psicológico com a navalha. Uma das características mais notáveis do jogo com navalha é o jogo psicológico. O capoeirista usa a navalha para criar uma tensão constante, levando o oponente a hesitar e a pensar duas vezes antes de atacar. Movimentos súbitos da navalha, acompanhados de expressões corporais que indicam confiança e astúcia, criam um ambiente de respeito e medo. O objetivo não é apenas vencer fisicamente, mas também desestabilizar o oponente emocionalmente, mostrando um controle total da situação e da arma. Importância cultural e simbólica. O jogo com navalha preserva elementos importantes da história da capoeira e do próprio Brasil. Ele reflete a engenhosidade e a resiliência de seus praticantes, que transformaram uma ferramenta cotidiana em uma arte complexa de defesa. Mais do que um jogo de habilidade física, um símbolo da capacidade da capoeira de adaptar-se e resistir às circunstâncias. Assim, o jogo com navalha na capoeira continua sendo uma forma de expressão histórica, uma lembrança dos tempos em que a capoeira foi marginalizada e uma prova do espírito de sobrevivência e resistência do povo brasileiro. O jogo com navalha na capoeira não é apenas uma técnica de luta, mas também uma expressão de astúcia, disciplina e respeito. A navalha em mãos hábeis revela o quanto a capoeira é uma arte completa, onde o físico e o psicológico se fundem em um jogo de precisão e habilidade. Nos dias de hoje, essa prática é preservada como um legado da cultura capoeirista, uma lembrança de tempos difíceis e uma afirmação da força e resistência de seus praticantes. Se gostou do vídeo, deixe seu comentário, curta e compartilhe para que mais pessoas possam conhecer essa incrível parte da capoeira. Até a próxima!